eu queria perguntar agora, né? Complementando, tu fizeste a implementação, né, do zero. E aí eu queria saber como é que tu definiste os times, o time de dados, né? Porque tem várias modalidades, né, dos times de dados. Pode ser um time assim meio que de serviço, né, que são isolados, né? Outro, ou pode ter aquela modalidade onde a gente tem tipo um analista dentro do time de negócios, já comunica com uma outra área lá de dados, né? Então, tipo, tem alguém sempre na área de negócio, pricing, FP&A e tudo mais, né? Eu queria saber como é que tu fizeste, se tu talvez mudaria alguma coisa, como é que tu fizeste, quais foram os aprendizados nessa parte, porque eu tenho certeza que alguém que quer fazer a implementação Data Driven vai ter essa pergunta, pô, como é que eu organizo o meu time aqui, né? Não, exatamente. Acho que esse passo realmente é super importante, né? Falando do Westwing, né, que é uma empresa ali de nível médio, mais ou menos, né, em número de pessoas, em estrutura. Bom, eu entrei lá na equipe de marketing, né? Então, assim, era uma área dentre várias outras áreas dentro da empresa. Então, no início, eu não tinha o poder ali de realmente influenciar tantas pessoas, né? Ninguém ainda me conhecia, eu precisava realmente criar uma reputação lá dentro para começar a evangelizar sobre a questão dos dados. Então, o meu objetivo inicial lá dentro foi realmente estruturar os dados, né? Então, quando eu cheguei lá, os dados eles estavam dispersos em diversas fontes diferentes, né? Difícil comunicar uma fonte com outra, né? Eles não estavam disponíveis com rapidez, né? Para as pessoas analisarem, construírem dashboards e tomarem decisões com facilidade. Então, o primeiro passo, quietinho, ali foi realmente ter um engenheiro de dados, né, obviamente, junto comigo para fazer essa estruturação de um DW, né, em um banco de dados, né, relacional que fosse rápido e barato, né. Então, a gente passou a coletar diversas informações da empresa, né, de diversas áreas, de APIs, de bancos de dados SQL, NoSQL, Google Analytics, né, que é muito importante para um e-commerce, né, e a gente começou a estruturar esses dados, né, não tudo, né, mas só o que interessava para análise e projetos de machine learning lá no BigQuery, né, que é um gerenciador que eu gosto muito de utilizar, né, eu utilizei em todas as startups que eu trabalhei ao longo da minha carreira, né, alguns cursos que eu tenho são com o BigQuery, então eu gosto muito dele, e lá, realmente, a gente construiu um DW centralizado, né, que as pessoas conseguiam juntar com facilidade esses dados, né, e realizar análises com muito mais rapidez, né. E aí, fora isso, né, não é só você jogar os dados uma vez e pronto, né, você precisa toda uma estrutura de pipeline, de orquestração de pipelines, né, para pegar esses dados, né, atualizados, né, todos os dias, seja uma vez por dia, a cada hora, uma vez por semana, aí vai depender, né, do que o stakeholder ele vai precisar, mas realmente atualizar esses dados com frequência, né? Então, precisa de uma estrutura tecnológica, né, para conseguir fazer isso, né? E tem o certo custo envolvido, né, para você ter as suas máquinas, os seus clusters rodando ali, executando esses jobs, né, e possibilitando com que esses dados eles sejam atualizados de forma recorrente. Então, esse foi um processo que foi feito inicialmente, né, e que dura bastante tempo, não é algo também que acontece do dia para a noite, mas com o tempo a gente foi estruturando esses dados, né, e aí sim, apresentando isso para outras áreas, as áreas começaram a se interessar mais, né, gostaram muito de analisar grandes quantidades de dados com uma rapidez gigantesca, né, e dados atualizados, e também relacionar essas informações com diversas outras fontes. Então, por exemplo, dados de compras dos clientes, com dados de abertura de e-mail, com dados de criação de carrinho, enfim, fontes muito diferentes, mas que você consegue, às vezes, numa mesma query, né, juntar essas informações e trazer insights que são importantes. Então,
foi uma evangelização, né, que foi sendo feita aos poucos, e aí, né, com o passar do tempo, a gente passou, né, a área de dados não só atender os gestores de marketing, né, que é onde eu estava mais inserido, né, então CRM, social, SEO, né, e assim por diante, mas também todas as áreas da empresa. Então, criavam tickets ali, né, tarefas e projetos para serem realizados de diversas áreas, e tudo isso fez com que a cultura ela fosse sendo estabelecida, até certo ponto que a diretoria também passou a comunicar isso de forma muito mais clara e robusta, e trazendo a necessidade e a importância de ter uma cultura data-driven dentro da empresa, né? Então, fizemos também treinamentos lá dentro, né, ensinando o pessoal a utilizar as linguagens, né, ensinando o pessoal a utilizar as ferramentas, né, então BigQuery, Databricks, né, MySQL, e assim por diante, para realmente Looker, né, Looker Studio, ou Power BI, para as pessoas realmente conseguirem, né, fazer as análises que elas precisavam, né, e realmente tomar melhores decisões. Lógico que assim, a parte de dados, né, a área de dados, ela também está ali para auxiliar com análises mais complexas, então precisa de analistas de dados, cientistas de dados, né? A gente não tinha uma equipe gigantesca, porque realmente, como eu falei, é um custo grande, né, ter uma equipe robusta de dados, mas tivemos excelentes analistas que foram passando ao longo do tempo, né, POs também, né, para auxiliar na organização de projetos e tarefas, cientistas de dados, engenheiros de dados, para auxiliar em toda essa estrutura para que ela funcionasse corretamente, né? Então, foi difícil, né? Foi trabalhoso, né? É um gasto de energia, né? Precisa ter paciência, né? Algumas pessoas elas podem se opor, né? Tanto pela questão de não estar acostumado a utilizar dados ali para tomar decisões, quanto também ter aquele receio, né, de perder um pouquinho o poder, né, que antes utilizavam ali para tomar decisões baseado, como eu disse, em feeling e experiência, né? Mas, como eu disse, né, é algo que se complementa, não é algo para excluir. Então, acho que, assim, esse foi um pouco do processo, e precisa, né, ter profissionais ali qualificados, acredito, tanto numa área de dados, quanto profissionais, analistas de negócio e analistas de BI, de dados, espalhados também ali em cada uma das áreas da empresa, né? Porque uma área pequena de dados centralizada também não vai conseguir fazer tudo e atender todo mundo, e nem tem, às vezes, o know-how de negócios de cada área para auxiliar da maneira correta. Então, acho que esse é um pouquinho do processo aí que eu passei na Westwing.